intermitente. Bom dia, doutora Misa, obrigada pela presença. Bom dia, Fátima. Bom dia aí aos ouvintes da Manhã Melhor. Prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada, doutora. Bom, vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que é o jejum intermitente. Olha, o ser humano, ele desde quando se conhece por gente, aí desde antes de Cristo, ele já fazia jejum, né? Tem algumas religiões que até hoje fazem alguns jejuns, até os cristãos, judeus, eles fazem um tempo de jejum. Antigamente não era fácil você encontrar comida, você não ia lá no mercado e fazia compras e tinha comida para você comer de 3 em 3, de 4 em 4 horas. Então era comum as pessoas às vezes jejuarem por longos períodos, né? E tanto é que muitos praticantes do jejum intermitente também são adeptos daquela dieta paleolítica. Não sei se os ouvintes já ouviram falar, mas é uma dieta que preconiza que você coma tudo natural, né? Carne natural, carne de caça, legumes. Então, muitos adeptos do jejum fazem a dieta paleolítica. Como é que funciona o jejum intermitente? O indivíduo tem algumas maneiras, alguns que a gente chama de protocolos para poder fazer o jejum. Muitos deles ficam às vezes 2, 3 vezes na semana em jejum. Alguns ficam em jejum durante um longo período do tempo e outros ficam em jejum por determinadas horas e depois outras horas eles comem, né? E hoje voltou-se a falar bastante em jejum intermitente porque foi mostrando que até para o diabetes, para pessoas diabéticas, o jejum intermitente é bom, porque no jejum as células do pâncreas começam a se regenerar. E o pâncreas que é o responsável pela liberação de insulina na nossa corrente sanguínea, que é o hormônio que pode gerar ou não diabetes, né? E o jejum, eu vou falar um pouquinho mais à frente aí, aqui para os ouvintes sobre quais são os métodos de jejum intermitente. A gente vai conversando aí ao longo do dia. Quando a gente fala, então, em jejuar, né? O senhor falou da prática religiosa, isso acontece muito aqui na igreja também. As pessoas se adaptam, né? Cada uma escolhe um período em que vai jejuar. No jejum intermitente, né? Quando ele sai da questão religiosa, a gente pode escolher 1, 2 horas? Como é que ele funciona? A partir de quantas horas? Então, o que se tem provas científicas, que já fizeram estudos e tem comprovação de que funciona, eu vou falar de 3 práticas aqui. Uma delas, que é a mais usada e é a que eu mais recomendo, inclusive, pessoalmente, é a prática que você faz um jejum ao longo do dia. O nosso dia tem 24 horas. Então, você faz 8 horas de alimentação, claro que uma alimentação balanceada e saudável, não se alimentar de qualquer coisa, e 16 horas de jejum. O mais comum é que você coma do meio-dia até as 8 da noite, ou do meio-dia até as 7, ou das 11 horas da manhã até as 7 horas da noite, e depois disso você não coma mais nada e fique sem tomar café da manhã. Esse é o mais comum, você fica 16 horas em jejum, isso todos os dias. No comecinho é um pouco difícil, principalmente para aquelas pessoas que gostam de tomar café da manhã, tem gente que sente a necessidade. Mas com o passar dos 2, 3 dias, o organismo se adapta. Os nossos níveis de insulina, que é aquele hormônio que eu falei anteriormente, ele começa a ficar regular. Ele começa a ficar num patamar que não é tão alto. E aí a pessoa sente menos a necessidade de comer. Então ela fica lá 16 horas sem comer e 8 horas come. Esse é um dos métodos. O segundo método é você fazer jejum de 24 horas 2 vezes na semana. Então, por exemplo, você pode ficar uma segunda-feira das 8 da manhã até as 8 horas da manhã de terça sem comer, né? E uma outra sexta-feira, por exemplo. E durante o resto da semana você come normalmente. Essa é uma segunda prática, só que algumas pessoas não conseguem ficar 24 horas sem comer. Não é que ela vai passar mal, nada disso. A gente pode, às vezes, passar até 10 dias sem comer, sem ter riscos para a saúde, pessoas saudáveis, né? Mas tem gente que não aguenta e não gosta. Eu também não sou muito adepto dessa prática. E um terceiro método de você fazer um jejum intermitente, na verdade, ele é um pseudo-jejum. Você faz durante 5 dias da semana, a semana de 7 dias, dos 5 dias você come de 500 a 600 calorias, né? E nos outros 2 dias da semana você come normal. Pode ser no final de semana, por exemplo. Só que você não chega a fazer jejum, você come muito menos, entendeu? Entendi. E eu não posso intercalar com esse jejum água, nem chá, nada? É só jejum mesmo? É muito importante essa pergunta. Na realidade, o jejum ele é jejum para alimentos sólidos, né? Suco é um alimento sólido porque tem lá as gomas da fruta. Então, na verdade, chá, café e água você pode à vontade, desde que sem açúcar
e sem adoçante. Aham. No começo também, você tomar café sem adoçante é um pouquinho amargo, um pouquinho intragável. Mas depois de 2, 3 dias, tomando assim, o seu paladar se adapta. E uma coisa interessante é que depois que você começa a fazer o jejum intermitente e tomar bastante água e chá, você vê que aquela ansiedade, aquela fome que você sentia, na verdade era sede. O indivíduo que está obeso ou que come de maneira desregrada, ele não sente mais a diferença entre sede e fome, entendeu? Mas água, chá e café é à vontade, desde que sem açúcar. Muito bem, então até às 10 a gente conversa com a doutora Anis Mitri falando do jejum intermitente. Uma canção a gente volta já.